Fala galera, tudo beleza? Nós vamos começar um novo assunto de química, né? Que fala sobre ligações químicas, dando continuidade, né? É, a nossa matéria. E a matéria agora vai tratar, né, sobre como que os átomos eles se ligam uns aos outros. Nós já vimos, né? As teorias atômicas, nós vimos a tabela periódica, nós vimos como os elementos são agrupados e agora nós vamos ver como que esses elementos se ligam uns aos outros para formar infinidade de substâncias, né, que nós temos no nosso universo, no nosso dia a dia. Por exemplo, o cloreto de sódio, o NaCl. Como é que o sódio ele vai se ligar ao cloro para formar, né, o sal que nós conhecemos, que é muito diferente do sódio sozinho, porque o sódio puro ele é metálico, ele é um metal, tipo a prata, por exemplo, e o cloro é um gás, beleza? Então, mas quando os dois se ligam, eles formam um sal de cozinha. E nós vamos aprender como é que essas ligações elas ocorrem entre os elementos. Bom, então, fazendo uma breve recapitulação, né? Nós vimos estrutura atômica, né? Nós vimos que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, beleza? São os que possuem massa. O elemento ele tem três partículas fundamentais, que é o próton, o nêutron e o elétronzinho, que está aqui na eletrosfera. E nas ligações químicas, o que acontece sempre é que na eletrosfera, as mudanças que acontecem nas ligações químicas são sempre na eletrosfera. Agora a gente esquece completamente do núcleo em relação às reações, beleza? E as ligações químicas. As ligações químicas acontecem entre os elétrons dos elementos, beleza? E não entre os núcleos e prótons, beleza? Então vamos lá, né? Uma perguntinha, né? Em que consiste a ligação entre dois átomos? Bom, a ligação entre dois átomos, vai consistir, né, em duas coisas básicas. Vai ser entre perda e ganho de elétron simultâneo ou compartilhamento de elétrons. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que um átomo, ao passo que ele perde elétron, um vai estar ganhando esse elétron. E nós vamos ver que se um átomo ganhou elétron, ele formou um ânion. E o outro átomo que perdeu esse elétron, que esse ganhou, vai formar um cátion. Se eu tenho uma carga negativa e uma carga positiva, eles vão o quê? Se atrair. Então isso aí já deu um spoiler, né, de como vai ser um tipo da ligação, né? Então, seguindo, né? Porque o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais. O sal de cozinha, esse sal aqui, ele na verdade, ele é branco porque ele está pulverizado. Ou seja, o diâmetro dos cristais é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele fica com esse aspecto branco. Mas na verdade ele não é branco. Ele é transparente, ele é mais translúcido, né? Do que transparente. É importante fazer essa distinção, né? Entre transparência, translucidez e opacidade. São três coisas bem distintas. Transparente é quando a luz passa sem sofrer interferência nenhuma. Por exemplo, o vidro. Um vidro, esses vidros de banco que tem na porta giratória, aquele é um vidro transparente. Agora, aquele vidro que fica entre o caixa e as pessoas que estão esperando, que aí você não consegue ver o que o caixa está fazendo com a pessoa, tá conversando com a pessoa que está sendo atendida naquele momento, que é um vidro meio esbranquiçado, aquele é um vidro translúcido. Beleza? E quando você tem alguma coisa que você sempre... Ele é translúcido por quê? Porque você consegue ver a forma da pessoa que está atrás, mas você
não consegue ver com clareza, ou seja, a luz ela consegue passar, mas ela não passa totalmente. E opacidade é quando você não consegue ver nada, como por exemplo se tivesse um muro ali na frente. Se tem um muro ali na frente, o muro é o quê? O muro é um opaco, beleza? Então eu fiz essa breve explicação, né? Então o sal de cozinha, ele é translúcido pro transparente. Isso vocês podem perceber pelo sal grosso. O sal grosso nada mais é do que o sal de cozinha em forma de cristais grandes. Se você pegar um sal grosso, uma pedrinha, uma pedra grande de sal grosso, você vai ver que você vai conseguir não enxergar nitidamente o que está atrás do sal grosso, mas você vai conseguir perceber que a luz, né, ela passa de tal maneira que você percebe que existe algo além do sal grosso. O diamante, se você colocar alguma coisa além do diamante, você vai conseguir enxergar completamente. Beleza? Então, quando as substâncias têm essa característica, elas são chamadas de cristais. Beleza? Então, tanto o diamante quanto o sal de cozinha, eles são cristais. Só que o sal de cozinha ele está bem pulverizado e as partículas são muito pequenas. Beleza? E o diamante ele é muito duro e o sal de cozinha não. O sal de cozinha, se você pegar um sal grosso e colocar entre os dentes, ele vai quebrar o sal grosso. O diamante não. O diamante, se você colocar entre os dentes, você vai quebrar o seu dente. A diferença tá o quê? Tá no arranjo tridimensional que os átomos estão ligados. Que acho que é a próxima figurinha que a gente vai ver. É a diferença como os átomos estão ligados no espaço. Isso é que determina se uma substância ela vai ser dura ou quebradiça. E também, né, por eles possuírem ligações químicas diferentes. Isso é importante. São duas coisas que eu esqueci de botar aqui, que é tanto a estrutura tridimensional dos átomos ligados, quanto as ligações químicas. Beleza? Então, ó, a ligação química que dá origem ao diamante é ligação covalente, ou molecular ou homopolar. Beleza? Esses três nomes aqui eles são sinônimos. Ligação covalente ou ligação molecular ou ligação homopolar. Já a ligação que existe no sal comum de cozinha é a ligação iônica, ou eletrovalente, ou heteropolar. Beleza? Só que a gente usa mais a ligação covalente e a ligação iônica. Esse molecular ou homopolar, eletrovalente e heteropolar é pouquíssimo usado. Na verdade, o homopolar e o heteropolar é tipo... acho que já caiu muito em desuso, acho que quase ninguém usa mais isso. Molecular e eletrovalente, de vez em quando você observa. Mas o que mais se usa mesmo, padrão, ligação covalente e ligação iônica. Bom, a ligação covalente do diamante, né? Aqui é um exemplo de como a estrutura dos átomos, né, estão ligados tridimensionalmente. Ele interfere nas propriedades de uma substância. Aqui em cima eu tenho o diamante e aqui eu tenho o grafite, né? Ó, o diamante e o grafite diferem pelo arranjo das ligações do carbono. Esse processo aqui é chamado de alotropia. O grafite, ele só tem o quê? Ele só tem átomos de carbono. O grafite só tem átomos de carbono aqui. Não tem nada além do carbono. O diamante, a mesma coisa. No diamante aqui, só tem átomos de carbono. Nada mais, nada além. Então, se os dois só têm átomos de carbono, por que o diamante, né, tem esse aspecto aqui tão bonito e o grafite, né, o carvão, mais comumente chamado, tem esse aspecto aqui, o diamante tem esse aspecto transparente e o grafite tem esse aspecto opaco. Além da diferença de dureza, né? Que o diamante é absurdamente duro, a substância mais dura que nós conhecemos, que o ser humano conhece. E o grafite não. O grafite é quebradíssimo. Se você pegar, por exemplo, uma ponta de lápis, ela quebra muito fácil. Você tem que ficar apontando o lápis direto porque a ponta
ela quebra fácil. A diferença tá aqui, ó. Aqui do lado. Que é o quê? O arranjo tridimensional dos átomos. Aqui, cada pontinho, cada bolinha, perdão, dessa aqui, cada bolinha cinza dessa aqui, representa um átomo de carbono. Eles estão ligados, não é tão simples visualizar isso, mas eles estão ligados em uma forma tetraédrica. Então, essa forma tetraédrica, ela é uma forma muito regular, beleza? E esse arranjo aqui é o arranjo que dá a dureza à substância, beleza? Porque todas essas ligações aqui, que ó, vocês veem que tem uma distância aqui, todas essas ligações aqui, elas têm a mesma distância e elas são altamente regulares. No grafite, não. Olha aqui no grafite, olha a diferença do grafite. Do grafite é a mesma coisa. Tanto a bolinha vermelha quanto a bolinha preta, elas são átomos de carbono, beleza? Mas olha aqui a diferença. No grafite, nós temos aqui, né, um anel de 6. Esse anel de 6, os átomos de carbono, por exemplo, esse átomo vermelhinho aqui, ele está ligado a esse átomo de carbono aqui e a esse átomo de carbono aqui, por ligação covalente. Só que ele tem uma ligação bem fraquinha com um átomo de carbono que está lá embaixo. Então imagina como se isso aqui fosse uma lâmina. E essa lâmina estivesse interagindo com outra lâmina que está embaixo. Só que essa interação ela não é tão forte. Então o que acontece? O grafite é quebradiço por isso. Porque ó, eu vou passar aqui a bolinha vermelha, ó. Por onde eu passar a bolinha vermelha, as ligações são fracas, ó. Aqui, ó. Todas essas ligações que estão na vertical, elas são mais fracas do que as ligações aqui, ó, que estão na horizontal. Então, ó, essa bolinha vermelha aqui, ela tem duas ligações na horizontal, beleza? Ligada a duas bolinhas pretas. Essas ligações são fortes. Mas tá vendo aqui embaixo que as bolinhas, elas têm umas setinhas verticais ligadas às bolinhas aqui nessa lâmina de baixo? Então, isso aqui é uma ligação fraca, beleza? Porque a distância ela é muito maior. Então, essa ligação fraca, esse arranjo, que não é um arranjo muito regular, é um arranjo fraco, torna o grafite quebradiço. Então, quando você quebra o grafite, você está quebrando exatamente essas ligações aqui, ó. Beleza? Quando você quebra um diamante, você está quebrando aqui, ó, esse tipo de ligação aqui. Só que esse tipo de ligação ele é muito forte. Entendeu? Então é muito, muito difícil de ser quebrado. Ah, tem como quebrar o diamante? Tem como você quebrar o diamante, claro. Só que a pressão aplicada, a força aplicada é enorme, né? Então, essa é a diferença, né? Do porquê uma substância ela tende a ser dura e a outra não. Beleza? Sendo do mesmo elemento. Vale lembrar isso, ó, o grafite só tem carbono, o diamante só tem carbono. Isso é chamado de alotropia. Beleza? Outra alotropia que nós conhecemos é o oxigênio e o ozônio. O oxigênio que nós respiramos é o O2 e o ozônio que protege lá os raios filtra, né? Os raios ultravioletas do Sol, que fica lá na camada de ozônio. Ele é formado pela molécula O3. Então, oxigênio são dois átomos de oxigênio. Ozônio são 3 átomos de oxigênio, beleza? Então aqui, ó, os metais, eles tendem a formar cátions. Isso aqui é importante. Todos os metais, todos, sem exceção, todos da tabela periódica, tendem a formar cátions, beleza? O grupo 1, que é o do grupo dos metais alcalinos, eles tendem a perder apenas um elétron para atingir o octeto. O octeto a gente vai ver, vocês já viram,
a teoria do octeto, mas nós vamos ver novamente. Então, os átomos do grupo 1 tendem a perder um elétron para atingir o octeto. Os átomos do grupo 2, metais alcalinos terrosos, tendem a perder 2 elétrons. E o grupo 13, que é o do boro, alumínio, acho que é germânio, que fica embaixo do alumínio, etc., tendem a perder 3 elétrons. Beleza? Então, aqui ó, embaixo você vê as cargas, né, que são formadas. Os cátions, tipos de cátions que eles são formados. Mas por que os cátions eles tendem a formar... por que os cátions... Perdão. Por que os metais eles tendem a... passei aqui. Por que os metais eles tendem a formar cátions e não ânions? Os metais eles só formam cátions, não formam ânions sozinhos. Eles sozinhos só formam cátions, beleza? Então por que eles têm essa tendência de formar cátions? Isso é explicado pela energia de ionização, que é uma propriedade da tabela periódica. Então só estou fazendo um parênteses aqui, relembrando aqui as propriedades da tabela periódica, porque para ficar bem entendido, né, por que os metais eles só formam cátions, né? A energia de ionização, é a energia, essa aqui é a definição, tá? É a energia mínima absorvida necessária para arrancar um elétron de um átomo neutro no estado gasoso. Então o que acontece? É a energia mínima que eu preciso fornecer para um elemento para arrancar aquele elétron daquele elemento. Então, eu tenho um elemento, eu tenho aqui o potássio, certo? O potássio, ele tem 19 prótons e 19 elétrons, no estado neutro, beleza? Átomo neutro. Então, o potássio, que tem 19 prótons e 19 elétrons, a energia de ionização dele vai ser o quê? Vai ser a energia necessária que eu tenho que fornecer para ele para arrancar aquele elétron dele. Só um elétronzinho, beleza? Para transformar ele em um cátion, beleza? Então, quando é como se eu fizesse força para retirar aquele elétron dele. Deixa eu ver se tem uma figura aqui, eu não sei se tem. Não tem. Que é uma figura de um menininho puxando, né? O elemento, mas enfim. Então, energia de ionização é isso, beleza? Energia para o quê? Ionizar. Energia para transformar, no caso, em cátion. Eu já falei disso, né? Que o aumento da energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita. Por que ela aumenta da esquerda para a direita? Porque o cálcio, por exemplo, que tem 20 prótons, e o potássio, que tem 19, 20 puxa mais que 19. Então, à medida em que o número de prótons aumenta em um período, a energia para ionizar fica mais forte, porque os elétrons vão ficando mais presos. Beleza? Por mais que esteja no mesmo período, os elétrons vão estar mais presos por causa do número de prótons. E aumenta de baixo para cima, isso por causa do raio. Um raio maior, o elétron, por exemplo, aqui no astato, AT. Esse átomo aqui, ele possui 7 camadas. Perdão, ele possui 6 camadas, o AT aqui. Enquanto que o F, o flúor, possui 2 camadas. Então, o elétron que está na 7ª camada vai ser muito mais fácil de se retirar do que aquele que está na 2ª camada do flúor. Por quê? Por causa do raio. Como eu falei para vocês, a eletrosfera ela é gigante. Então, quanto mais perto o elétron tiver do núcleo, quanto mais perto o elétron tiver da carga positiva, mais difícil vai ser retirar ele. Beleza? Então, a energia de ionização ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, por isso que os cátions eles tendem a formar... Perdão, por isso que os metais... Aqui a galera dos metais, todas aqui...
eles tendem a formar cátions. Por quê? Porque é fácil retirar elétrons dele. A energia de ionização, a energia para retirar elétrons deles é uma energia baixa, ó. Porque o aumento da energia de ionização, o aumento da energia para retirar elétrons, ela aumenta aqui, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então essa galera que está aqui, então, por exemplo, é muito fácil você tirar elétrons. É muito fácil você transformá-los em cátions. Aqui, ó, baixa energia de ionização. Ou seja, eu preciso fornecer, eles precisam absorver, né? Eu preciso fornecer, ou eles precisam absorver pouca energia, beleza? Para se transformar em um cátion. E os não metais, eles tendem a formar ânions. Aí eu tenho o exemplo 15, né? Do grupo 15, que é o grupo do nitrogênio e do fósforo. Eles ganham 3 elétrons. O oxigênio ganha 2 elétrons, o grupo do oxigênio, né? Os calcogênios. E o grupo dos halogênios ganha 1 elétron. Todos para atingir o octeto. Beleza? Atingir o octeto, dando um spoiler, né? É atingir a configuração de um gás nobre. Beleza? Mas por que então que os não metais eles tendem a formar ânions? Também é por uma propriedade da tabela periódica. É a propriedade de afinidade eletrônica. Beleza? Não confundam, galera, energia de ionização com afinidade eletrônica. São coisas bem diferentes. Qual é a definição de afinidade eletrônica? É a energia liberada faltou um ou aqui. É a energia liberada ou absorvida quando um átomo neutro no estado gasoso adquire um elétron. Beleza? No caso da energia de ionização, ela é sempre uma energia que o átomo vai ter que receber. Aqui na afinidade eletrônica, não. O átomo ele tanto pode receber quanto pode liberar. Beleza? Só que aqui, ó, na energia de ionização, ele perde um elétron. Aqui, na afinidade eletrônica, ó, ele ganha um elétron. Ele adquire um elétron. Então, essa é a grande diferença. Na energia de ionização, é uma energia para perder elétron. E a afinidade eletrônica é uma energia que está envolvida quando ganha um elétron. As pessoas confundem muito porque a afinidade eletrônica ela cresce também da esquerda para a direita. Assim como a energia de ionização, ela também cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Por quê? Isso também, a explicação também é baseada no número de camadas e no número de prótons. Ó, à medida em que o número de camadas vai diminuindo, o elétron ele vai sentindo uma atração mais forte pelo núcleo, beleza? Porque, ó, camada grandona, o elétron vai estar muito distante do núcleo aqui. Aqui, o elétron vai estar muito perto do núcleo. Então, esse elétron vai o quê? Vai sentir uma atração maior. Então, a afinidade do elétron pelaquele núcleo vai ser maior. Então, ó, o aumento da afinidade aumenta o quê? De baixo para cima. Beleza? Porque a afinidade daquele elétron pelo núcleo vai ser maior aqui do que aqui embaixo. E por que ele cresce da esquerda para a direita? Por que o flúor tem maior afinidade eletrônica do que o oxigênio? Pelo seguinte, o oxigênio ele tem 8 prótons, o flúor tem 9 prótons. Os dois têm 2 camadas. Se o elétron está passeando no meio dos dois, a uma distância igual dos dois, quem vai puxar mais? 9 ou 8? 9, né? Então, 9 puxam mais que 8. Então, se um elétron está passando aqui no meiozinho dos dois, aí os dois a uma distância igual, o elétron vai para o flúor.
porque 9 prótons puxa mais do que 8, por mais que os dois tenham duas camadas. Então, ó, afinidade eletrônica é o que? Afinidade pelo elétron. Afinidade pelo elétron é o ganho do elétron, beleza? A energia de ionização é uma energia para perda de elétron, beleza? Então não confundam isso. Grupo de substâncias. Já está acabando a aula. Grupo de substâncias, né? Uma substância química, ela pode ser iônica, molecular ou metálica, beleza? Toda substância química, ela vai ser um desses três tipos aqui, beleza? Tem substância que tem tanto caráter iônico quanto caráter molecular, beleza? Por exemplo, o detergente, né? O sabão. O sabão ele tem tanto um caráter iônico quanto um caráter molecular, mas isso eu já falo, não sei se eu vou falar nessa aula, acho que não, porque já está acabando. Mas toda substância, ela vai ser um desses três, ou uma mistura de dois, ou uma mistura até de três. Isso é raro, mas enfim, vai sempre cair nessas três aqui: iônica, molecular e metálica. Iônica vai ter o quê? Ligação iônica. Então, quando uma substância ela só for iônica, as ligações entre os átomos dela vão ser chamadas de ligações iônicas, beleza? Quando uma substância ela for molecular, as ligações entre os átomos dela vai ser o quê? Ligações covalentes, beleza? E metálica, quando, por exemplo, os átomos de uma substância metálica estiverem unidos, a ligação que vai ocorrer ali é a ligação metálica, que é mais fácil, né? Por exemplo, uma chapa de ferro. Uma chapa de ferro, o que acontece? Os átomos de ferro, eles estão ligados uns aos outros, por quê? Por uma ligação metálica. Ligação iônica, quanto sal de cozinha. Ligação iônica é o quê? É quando o sódio e o cloro se ligam. A gente vai ver que um perde elétron, no caso o sódio, e um ganha elétron. O cloro, eu tenho uma ligação iônica. E a molecular, por exemplo, o plástico. No plástico, as moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles estão o quê? Eles estão ligados por ligações covalentes, beleza? Então as substâncias químicas elas vão cair, né, nessas três tipos de ligação, beleza? Eu vou parar aqui, já tá quase dando 30 minutos, que aí eu retomo da próxima aula essa partezinha aqui, que aí não fica, aí é um link, né, eu faço um gancho com que eu vou falar já de teoria do octeto, etc. Eu já faço um gancho que aí a gente já retoma, né, o que a gente parou de explicar aqui, beleza? Que aí já não ficam assuntos muito espaçados. Então é isso, galera. Qualquer dúvida podem falar comigo a qualquer momento. Vocês sabem os meus canais de contato, e-mail, telefone, o Skype. Enfim, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Um abraço. Tchau, tchau.